tarde, meu povo. Estamos iniciando aqui a nossa aula de religião. Gente, nossa aula de hoje é a continuação dos nossos tópicos antes trabalhados. Então a gente vai ver o quê? A gente vai ver aqui uma pequena apresentação no textinho, trabalhando a mesma lógica da semana passada. E aí a gente finaliza com a atividade, ok? Eu vou ficar aqui, certo? Nesse cantinho bem aqui. Vou ficar aqui pequenininho assim, mais ou menos. E aí, a gente vai para a nossa aula agora, ok? O texto usado é esse, né? Que tem como tema liberdade religiosa. Dentro da lógica de religião, né? Dentro dessa temática, você tem que entender esse princípio para você poder desenvolver melhor a sua índole religiosa. Então é isso que a gente vai fazer agora, ok? Texto esse tirado desse site, ó, tudo em sala de aula, quem se interessar pode ir lá pesquisar. E aí você tem um tema, liberdade religiosa, e aqui você tem, já inicia com uma imagem, né, que destaca as várias religiões que existe aí, né, vários representantes religiosos, várias lideranças aqui, ó. E aí, gente, desde já temos que entender o seguinte, que nós somos livres e temos livre arbítrio para seguir, né, nossos pensamentos religiosos, nossas crenças, nossa filosofia. Então, a liberdade religiosa em qualquer religião, qualquer ideia de religião, ela é muito importante. Então, você tem que despertar esse seu senso, porque despertando ele, você consegue respeitar o próximo, né, e a sua crença. A questão aqui é a questão do respeito, né? Respeito. Quando você conhece que você tem a liberdade religiosa, você preserva a do outro. Então vamos lá, sem demora, né? Aqui fala o seguinte, ó. Uma pesquisa feita pelo Datafolha em 2020, no caso do ano passado, né, gente? Apontou que 50% da população brasileira são católicos, né? 31% são evangélicos e 9% possuem outro tipo de religião e apenas 10% não segue religião nenhuma. E aí eu destaco essa parte aqui. Gente, se a pessoa não segue religião nenhuma, ela não é motivo de descrença ou da sua parte ou de desvalorização dela. Ela tem liberdade para não acreditar, né, ou não querer crer em nada. Cabe a você, né, como um bom religioso, seja qual for, respeitar essa filosofia da pessoa, né, e tentar ali apoiar em suas convicções. A pesquisa só revelou quanto o Brasil é um país religioso. E realmente é. Porque se você pega que apenas 10% da população brasileira não é religiosa, isso significa que 90%, né, seguem uma religião. O livre-arbítrio de crença se relaciona com a liberdade de escolher uma religião, em aderir a qualquer seita ou mudar de religião a qualquer momento, como também com compreender a liberdade de não aderir a fé alguma, pois existe a descrença que é a liberdade de ser ateu. Ateu, lembrando, é aquele que não crê, certo, em um Deus. Não é que não crê em nada, ele não crê em um Deus criador. Entretanto, esses direitos previstos em lei não determinam a liberdade em prejudicar o livre arbítrio das pessoas em seguir diferentes princípios religiosos. Garantia em lei. O direito de pertencer a qualquer crença no Brasil é assegurado pela nossa Constituição. A preservação da liberdade religiosa é algo fundamental, não somente para garantir de um direito humano básico, como também por ser uma necessidade para a construção de um ambiente pacífico na sociedade. Assim como a liberdade de crença é uma garantia em lei, o dever de respeitar
as escolhas dos outros é extremamente imprescindível, pois quando há a intolerância religiosa, o surgimento do desprezo, a violência e a disseminação pode acarretar em problemas para a sociedade e atrapalhar a harmonia e o bem-estar das comunidades. Resumindo, aqui é o seguinte, meu povo, se você não tiver consciência de que no mundo existem religiões e religiosidades, e se você não consegue respeitá-las, né, preservá-las, né, dentro de uma lógica, claro, o que ocorre? Você vai haver, certo? Rivalidades essas não saudáveis que vão fazer do Brasil um país onde você vai ter mais preconceito, mais discriminação racial, entre várias outras coisas. Então é importante você respeitar a diferença e a liberdade religiosa de cada pessoa. E para terminar, no inciso 7º da Constituição Federal, no artigo 5º, diz: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias, o direito à liberdade de consciência e de crença inseridas como direito constitucional fundamental, mostra a exata dimensão de sua relevância para o cidadão brasileiro. Portanto, além de ter como garantia a nossa liberdade a qualquer culto, também é dever de todos respeitar e tolerar as religiões que as pessoas decidem seguir, ok? Então, meu povo, aqui é um texto que usa de dados de telejornais, dados de pesquisas, de revistas, entre outras coisas, para simplesmente defender uma ideia, um argumento. E o argumento é: o Brasil é um país religioso, mas é um país que não tem uma educação religiosa, ou seja, as pessoas não conhecem os princípios e as bases da religião. Então, cabe a você, certo, aluno, entender essa lógica, entender que o mundo ele é repleto de religião, de figuras religiosas, símbolos. Você tem que respeitar, certo? Você tem que ter intolerância. Você não pode desprezar o próximo e as suas crenças, porque isso gera discriminação. Então é importante você preservar, certo? E até, de certo modo, incentivar essa liberdade de pensamento religioso. Ok? Então, gente, é isso. Ademais, só é isso mesmo, esse pequeno textinho destacando esse assunto que a gente já trabalhou, né? Só estou trabalhando novamente para refrescar a memória de vocês. E aí, aqui você vai ter, né, algumas questões e eu quero que vocês façam ela, né? Que é a primeira, segunda, terceira, quarta questão e a quinta questão, ok? Então é isso, meu povo. Por hoje é só. Fiquem bem e até a próxima.